né, onde essa igreja, Deus tem levantado esses irmãos aqui, congrega. Meu nome é Renan, eu sou de uma igreja do Templo Batista no Vale do Amanhecer, mas eu sou vizinho aqui dos irmãos, eu moro aqui em cima da Assembleia de Deus, que está logo aqui para cima. E eu gostaria que os irmãos abrissem, a gente vai embasar o testemunho, igual a gente gosta de dar uma palavra, né? Salmo 86, versículo 15. Diz assim, 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o veja e se envergonhe os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem. É uma forma tremenda do Senhor nos consolar. Eu já moro aqui há 6 anos. Eu estive aqui em Brasília, é a 4ª vez que eu volto para morar aqui. E nessa última vez eu estava trabalhando em Minas. Eu gosto muito dessa cidade. Eu queria estudar mais um pouco, fiz um propósito com o Senhor, acertei as contas na empresa e vim pela fé. E graças a Deus, 5 meses Deus abriu as portas e eu tive a oportunidade de fazer o que eu queria. E eu gosto muito da Candangolândia. A parte que aqui, infelizmente, como em todo lugar, aumentou por demais a violência. Por demais. A gente tem no coração de ser útil para o Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor. E para isso eu gosto muito de moto. É muito prático, é um custo muito barato, e eu rodo muito, e para mim de uma serventia enorme. E no dia 24 de janeiro do mês passado, eu desci, eu moro numa área comercial, eu desci e a moto não estava lá, onde eu havia deixado na noite anterior. E eu já voltei, e eu quero dizer que essa é a 2ª vez que acontece isso. Então essa moto já foi furtada 2 vezes, essa foi a 2ª, e agora eu estou tendo essa oportunidade de testemunhar aos irmãos. Nós temos também os documentos da primeira vez, e é muito difícil, irmãos. Você desce, é uma correria a vida nossa, e eu tenho muitos a fazer, e quando você bate, a primeira coisa que eu fiz, eu subi a escada de novo, joelho no chão, como da primeira vez que aconteceu, e já abençoei o bandido que levou, para a gente não incorrer o risco na carne de amaldiçoar uma vida que Deus ama. Eu falei, Senhor, abençoa essa vida, como da outra vez, abençoa, que ele possa ter uma experiência com o Senhor. Normalmente essas pessoas, quando vêm, esses irmãos que têm uma vida assim mais difícil, eles é muito usado para buscar outros da mesma forma. Então, Senhor, seja feita a vontade do Senhor, mas o Senhor sabe que eu preciso. Aí eu fui para o joelho. Da outra vez eu me dediquei mais à oração. Dessa vez eu não orei tanto. E eu senti, como eu conheço a irmã Maria, os irmãos do pastor aqui, a gente sempre está aqui na porta tomando esse lanche abençoado. Quando eu volto de lá, eu chego e ainda dá tempo. Eu disse, Senhor, tomara que dê tempo de eu chegar lá para comer o lanche da irmã, que é uma bênção. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, irmã, eu senti, porque normalmente quando acontece isso, eu não saio falando. Eu espero um pouco para até a poeira baixar, a cabeça assentar no lugar, esperar alguma coisa de Deus. E eu falei, irmã, eu preciso da cobertura da irmã, que eu sei que a irmã ora, para me abençoar. Pela 2ª vez levaram a minha moto, e tem que ser um 2º milagre, irmão, que eu não posso tomar esse prejuízo. Deus sabe o tanto que eu a uso, e é muito complicado para mim ficar sem moto. Mas eu vejo também esses acontecimentos como um quebrantamento do Senhor. Ele preparar a gente para alguma coisa. É doloroso, é doído, você fica moído, sabe? Mas eu não tenho esse, às vezes os irmãos dão os testemunhos, irmãos, é dor, sabe? Você desce, às vezes você duvida um pouco, a sua carne fala, você fica naquele limiar, naquela luta espiritual e carnal. E isso é devido à minha limitação, irmãos. Por isso que eu preciso depender da graça do Senhor.
E a gente orando, e eu pedi para a irmã, falei, irmã Maria, me dá uma força, me cobre a oração, porque eu não posso, eu preciso dessa moto. Não só para o meu trabalho, porque graças a Deus, Deus tem tido misericórdia, Ele tem me impulsionado a ser útil para Ele. Então a gente tem alguns trabalhos que a gente faz, e eu realmente não poderia ficar. Da outra vez eu orava assim, Senhor, porque eu sou voluntário já há mais de 15 anos numa casa de recuperação. E é um trabalho árduo, até teve uma vitória muito grande. No ano passado, não nessa casa especificamente, que eu sou os 15 anos, mas nessa casa há 8 anos. Nós conseguimos, eu tive o privilégio de ir lá no GDF, pegar toda a documentação, ela já documentada perante o Estado. É uma coisa complicada, é um processo longo, difícil, mas hoje ela é toda documentada e fica mais fácil de você conseguir coisas para sustento da casa. Então Deus abençoou lá tremendamente o irmão pastor Manuel Canudo na casa de recuperação El Shaddai. Esse é um testemunho. Mas aí eu fiquei e pedi, irmã, não, irmão, vamos orar. Ela me orientou em algumas coisas, eu falei, mas amém, vamos estar orando então. E foi essa irmã e outra irmã do Sol Nascente, que faz um trabalho tremendo, e eu tenho facilidade com documentação, e eu estou também preparando essa documentação para ela lá. Ela faz um ajuntamento tremendo com mulheres que têm filhos na prisão, sabe? Pessoas que têm problema com vício. A irmã tem um dom tremendo, uma pessoa muito simples, mas muito usada pelo Senhor, um coração no Senhor. E eu compartilhei com ela também. Mas como a proximidade está aqui, a gente tem uma empatia maior com a irmã Maria. E hoje eu estou aqui para testemunhar. Eu pedi a ela para ela falar com o pastor Joelito. Irmão, eu preciso dar um testemunho, porque você fez parte dessa luta. Você me abençoou. Deus usou você nesse... porque eu vejo a nossa vida assim, irmãos. Deus usa a todos nós como um corpo. Naquele momento que você não está tão preparado para sofrer aquela situação, Deus levantou os irmãos para interceder a seu favor. E eu creio que, como o Salmo 86 nos ensina aqui, a palavra do Senhor, através da oração da irmã, Deus, sabe, aprove a derramar esse favor sobre a minha vida, irmãos. Sobre a minha vida, e Ele devolveu a moto inteira. Eu gastei R$200 para uma moto de uma potência um pouco maior, para que fizesse uma revisão nela. Irmãos, Deus devolveu ela inteira, amém, irmãos? Não existe outro motivo que eu esteja aqui para fazer isso que não seja glorificar o nome do Senhor. Porque Ele nos abençoa quando a gente clama, sabe, para que esse favor seja derramado em função de uma situação, de uma necessidade nossa. Amém? É a segunda vez, irmãos, a mesma moto. Foram 2 milagres. Mas eu quero incitar os irmãos, né, a se envolver no ministério que você está, a se envolver na obra do Senhor, porque nós temos como prioridade para o cristão 2 mandamentos que são os maiores que a Bíblia nos ensina: amarás o Senhor de toda a sua força e ao próximo como ti mesmo. Então é a gente fazer esse mover, estar nesta família unida uns com os outros, debaixo de uma orientação de um irmão que está preparado, uma autoridade espiritual, para que nós possamos caminhar juntos, amém, irmãos? Então isso faz uma diferença tremenda, porque quando você é crente e você tem alguma luta, né, a primeira coisa que você pensa é outro irmão. Você não pensa na sua força, você não pensa no seu conhecimento, no seu intelecto, você pensa numa pessoa que você possa compartilhar. Eu acho tremendo o versículo que fala assim: e um ao outro se ajudou, e ao próximo disse, ser forte. Foi isso que a irmã Maria fez ali naquele momento que eu cheguei na porta da igreja. Então eu quero agradecer ao Senhor, a esse ministério, porque a gente sabe o que Deus faz aqui. E aproveitando mais um minuto, pastor, eu tenho uma vitória tremenda. Eu tenho 3 filhas que moram em Goiânia, e essas 3 sempre já nasceram com problemas de saúde. Então eu fui muito quebrantado nessa questão de estar dentro do hospital, orando e buscando, mesmo com a minha primeira filha, quando eu não era cristão. Não tinha esse compromisso que a gente aprende. E hoje a gente faz trabalhos de visita religiosa. Eu procurei cursos nessa área, porque a gente que passa lá dentro, vendo o filho sofrer, quando você está sozinho e não tem ninguém,
as dificuldades financeiras, a sua limitação, você cai em hospital público, não é fácil. E essas crianças passaram por muita dificuldade dentro do hospital. Mas hoje, eu dou graças a Deus, porque uma foi totalmente restaurada, a outra ainda não, mas elas têm um equilíbrio, têm compromisso com o Senhor. Faltava uma, e sempre foi mais difícil que essa filha minha, uma dificuldade muito grande. E ontem, há 6 anos atrás, ela passou na federal. A coisa que a gente mais preocupa como pai, os irmãos que são pai, mãe, é fé em primeiro lugar, acima de tudo, depois conhecimento. É o que nós podemos deixar para os nossos descendentes. Não vai adiantar você deixar bens materiais, porque amanhã ele pode perder, mas a fé e o conhecimento só o Senhor pode tirar, e ele não tira. Irmãos, e essa menina me deu muito trabalho, mas assim, Deus foi tão gracioso que eu tive a decepção, porque ela havia passado numa escola federal, e as 3 não tiveram oportunidade de estudar num colégio melhor, numa escola melhor. A maioria da formação foram escolas mais simples ou públicas. Mas Deus teve misericórdia, porque, irmãos, eu orei todos os dias por ela. Todos os dias pelas 3, principalmente problema de saúde. Uma filha minha já é advogada, trabalha aqui no Fórum de Águas Lindas. A outra, segunda, formou em biologia o ano passado. Agora em janeiro eu fui nas festas lá. Foi uma vitória muito grande, porque essa menina nasceu com um diagnóstico de nanismo. E nós não tínhamos dinheiro para tratar. E quando falta dinheiro e saúde, irmãos, um casamento arrebenta. E a gente não tinha graça de Deus na época. Eu não tinha. E outra coisa, ninguém nunca falou de Jesus para mim. Eu comecei a ler no desespero, na busca, e ele se deixou achar por mim. Lendo essa palavra, irmão, que é a história de salvação. Eu entendi isso logo no início, quando eu comecei a ler, que até o dia que a gente partir para morar na eternidade com o Senhor, ele vai nos dando instruções para caminhar nele, somente nele, pelo poder dele e na graça dele. Irmãos, e essa menina foi curada com tratamento homeopático. Na época não existia tratamento no Brasil, tinha que ser remédios importados, então era impossível. Mas Deus, na sua misericórdia, operou sobre essa menina. Depois, por mais 2 vezes, ela passou risco de morte no hospital. Coisas absurdas, de você orar, dias a fio. Ela chegou a passar 2 meses com o apêndice supurado, e tinha nascido num lugar diferente, e ninguém descobriu o que era. Até um dia eu lá no hospital, na sala de estar do hospital, na entrada, de joelho no chão, falei: Senhor, mostra onde está isso. Eu sempre trabalhei viajando muito, estava em outro estado, larguei tudo e vim embora para Goiânia. E essa menina, o médico abriu ela e descobriu. Depois, pelos índices de infecção, que ela ia e voltava para o hospital, ia e voltava, tomando medicação forte, passava muito mal, combatendo a infecção, melhorava, diminuía os índices. Passava 3 dias, ela voltava de novo. E ficou isso 2 meses. 2 meses, eu meti, olha, já desde a primeira vez ela já estava com esse apêndice supurado. Ao natural, isso não é possível, irmãos. A pessoa vai a óbito, mas Deus preservou a vida dela. Aleluia. Então Deus tem um propósito e que se cumpra esse propósito. Então, irmãos, eu tenho outros testemunhos fortes dela, mas assim, ela, graças a Deus, se formou. Se esforçou, estudou, dedicar isso aos jovens aqui, às pessoas que ainda querem estudar, que não quer tarde. Irmão, é suor. Eu sempre falo: Deus honra o fruto do suor dessa menina. Deus derrama graça sobre ela, dá capacidade, sabe? E graças a Deus, irmãos, por mais esforçada que ela seja, ela chegou a passar em 2 escolas federais superiores. Ela sabe que foi Deus quem a colocou lá. Ela tinha justificativo dentro do Senhor, ela se esforçou. Sabe, ela lutou, ela estudou, ela trabalhava estudando, irmãos, mas ela sabe, ela testifica isso, foi Deus que me colocou, amém? Essa é a nossa dependência. E essa menina minha, essa terceira, que me deu um pouco de mais trabalho, hoje ela está bem madura, o sofrimento traz isso.